Atos capítulo de número 4, leremos apenas o verso 33, mas a nossa mensagem, ela vai envolver aí o capítulo 4, do 1 ao 33. Mas o verso-chave será o verso de número 33. Vamos pensar hoje à noite sobre graça transbordante, graça. Graça transbordante, graça. A palavra do Senhor nos diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, ou transbordante graça. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler, Senhor. Obrigado mesmo. Abençoe o nosso coração agora com a mesma, que ela possa, ó Deus, alcançar cada vida que está aqui neste templo agora, e também todos aqueles que já nos assistem, ó Deus, pela internet, e ainda todos aqueles que o Senhor vai alcançar com esta pregação. Pai, que o transbordamento da tua graça seja real na vida de todos nós, desta igreja, de todos quantos o Senhor chamar, tal maneira, Pai, que aquele mesmo poder que havia na vida dos discípulos para testemunharem a ressurreição de Jesus, haja em cada um de nós. Coloca, Senhor, a tua mão, haja com liberdade através do teu Espírito, Pai. Tu não nos trouxestes neste lugar esta noite apenas para cumprirmos rituais. Não, Senhor, com certeza o Senhor tem um propósito com a vida de cada um que aqui está. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas o Senhor aqui nos trouxe, e o teu Espírito, ó Deus, fala, a tua palavra fala, o Senhor é um Deus vivo, Deus. Portanto, mova-se entre nós, ande entre nós, trabalhe os corações, Senhor Deus, de tal modo que nenhuma pessoa que aqui está hoje à noite, no término deste culto, seja a mesma, saia daqui da mesma forma, mas que realmente sejamos visitados pelo poder do teu Espírito. Abençoe-nos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O dia de Pentecostes, meus irmãos, foi um dia maravilhoso. Gostaria de ter estado lá. Algumas coisas que eu tenho de curiosidade sobre aquele dia. Por exemplo, como é que é essa história de que alguém fala na sua língua materna e pessoas de outras línguas entendem, sem tradutor, na sua língua materna também? Como assim? Nós estivemos ontem conversando com um pastor japonês, mesmo, que não fala nada de português, para ele falar a palavra amém, treinou quase uma manhã inteira, para ele dizer amém, treinou quase a manhã inteira. Nós estivemos com ele, e aí sempre que ele falava tinha um tradutor, e eu me lembrei do dia de Pentecostes, fiquei pensando assim, puxa vida, se fosse o Pentecostes, eu ia entender tudo que esse homem está falando. Que negócio foi esse? Foi um dia maravilhoso, foi um dia espetacular, foi um dia inigualável. Naquele dia, meus irmãos, cumpriu-se a promessa feita pelo Senhor em Atos 1:8, que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O céu foi rasgado com um som ensurdecedor e veemente que encheu onde os discípulos, o lugar onde os discípulos estavam, a vida dos discípulos. O verdadeiro dom de línguas, verdadeiro, não isso que se faz muitas vezes hoje em dia aí, mas o verdadeiro dom de línguas, não é? Aconteceu com um propósito ali, era que o evangelho alcançasse o maior número de pessoas, do maior número de países, do maior número de representantes de outras nações naquele dia, para que as pessoas pudessem levar a palavra para suas nações, suas casas e famílias. Amados irmãos, naquele dia o covarde Pedro, aquele que 3 vezes disse, não o conheço, não o conheço, não o conheço. O covarde Pedro tornou-se o ousado Pedro,
e pregou um sermão que levou quase 3.000 almas a renderem-se aos pés de Jesus Cristo. Para ganhar 3 almas durante o ano está difícil. Mas num sermão, 3.000 almas, a palavra do Senhor diz, chegaram para a cruz. Naquele dia a igreja do Cristo viva tornou-se relevante no seu mundo e no mundo por vir daí para frente. Através dela, com a mensagem que o Senhor lhe dera, começou uma revolução espiritual no mundo caído, perdido em seus delitos e pecados, e vai ser dito depois, um pouco mais à frente no livro de Atos, que aquela igreja alvoroçaria o mundo. Mas tudo começou no dia de Pentecostes. Que dia singular, que dia feliz, que dia marcante. Já houve um dia assim na sua vida com Deus? Um dia de visitação espiritual, um dia de transformação interior, um dia de mudanças internas com repercussões externas que fugiram ao seu controle, porque estavam agora, sua vida estava realmente agora sob o controle, comando e direção de Deus. Um dia em que claramente o poder de Deus começou a impelir e guiar e agir a sua vida, na sua vida, onde você não mais pode dizer não para o Senhor, porque dali para frente o Espírito mandava mesmo. Há muitos anos atrás, quando o pastor Carlos Alberto, não é o nosso aqui, é um de Cubatão, ele estava pastoreando a igreja em Marilândia do Sul. Ele era solteiro nessa época ainda. E ele pregou uma mensagem, eu era jovem. E há muito eu vinha lutando com alguns pecados, com alguns problemas, com alguns desejos, com algumas dúvidas. Mas aquela noite ele pregou um sermão que nunca mais a minha vida foi a mesma. Nunca mais. Daquele dia em diante, o chamado ao ministério ficou claro, as forças para dizer sim ao Senhor e dizer não ao mundo vieram, a alegria de servir a Deus tornou-se real. Daquele dia em diante, Deus me deu a alegria de começar a ganhar almas. Mas teve um dia, e foi esse dia, foi a partir daquele dia, eu não tenho dúvida, que de alguma maneira o Senhor visitou a minha vida, depois de salvo. Não é com a segunda bênção, com a segunda vez que o Espírito Santo veio, não é isso, irmãos. Não é nada disso. Eu chamo isso de avivamento. Avivamento. Foi uma operação de Deus mesmo. Escute, você precisa desse dia. Você precisa desse momento. Você precisa provar de uma entrega verdadeira, que mude seu interior, e Deus passe a ser o dono do trono do seu coração. Você precisa provar a transbordante graça de Deus, para que você possa provar as provisões de Deus, as portas que Deus vai abrir. Irmãos, há 18 anos eu orei, para Deus me dar a oportunidade de falar com os nossos jovens e adolescentes da escola Guido Segalho. Há 18 anos. Muitas vezes eu tentei ir lá, dar palestra, nunca consegui. Mas no tempo de Deus, Ele abriu uma porta. E Deus tem me dado a alegria de servir Ele de quando em quando ali. E tem me dado a alegria também de compartilhar do amor dEle para alguns já. Mas é algo que Deus faz, é algo que Deus faz na vida da gente, através da transbordante graça de Deus. Quando Ele coloca no nosso coração o seu desejo, a sua plena revelação da sua vontade. E aí a gente obedece, e aí as portas se abrem, e aí o caminho se torna livre. Desde o Pentecostes, a igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, crescia em número e crescia em graça. Ela permanecia firme na palavra, arraigada na oração, tinha intimidade com Deus, simpatia aos olhos do povo, adorava ao Senhor com entusiasmo, e em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor ao Senhor.
Irmãos, nesta igreja havia uma liderança cheia do Espírito e o povo estava comprometido com a santidade. E esse capítulo 4 de Atos nos mostra que isso era resultado do transbordar da graça na vida deles. Esse transbordar da graça que você precisa, esse avivamento espiritual, esse derramamento do Senhor na sua vida que você precisa, para que você possa se derramar em servir a Ele com alegria, com amor, com disposição. É isso que queremos para todos nós nesta noite. Graça que age em nós e por meio de nós. Graça que faz mudar o ambiente onde vivemos e a vida das pessoas com quem convivemos. Vamos olhar para o texto em apreço. E vamos ver algumas verdades que nos chamam a atenção dessa transbordante graça. Em primeiro lugar, notemos o capítulo 4, versos de 1 a 7. Eu lerei, por gentileza, acompanhe. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo, e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles, e os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais anciãos e escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fazem vocês essas coisas? Em primeiro lugar, irmãos, graça transbordante, apesar de feroz perseguição. Perceba que na medida que a igreja ganhou o poder e começou a pregar, a perseguição assolou a igreja, porém, mesmo assim, a igreja continua ativa, pregando, servindo e atraindo a atenção das pessoas sobre ela. Eu imagino que nenhum de nós já passamos por alguma perseguição tal qual esses irmãos passaram. Às vezes acontece alguma coisa no serviço, um bullying, não é? Às vezes uma chacota, às vezes um desprezo aqui, um convite que não é feito, mas irmãos, isso aí nada é. Gente, isso aí, pelo que Cristo fez por nós, isso não nada é. Esses irmãos foram presos, Tiago vai ser morto, famílias inteiras serão arrastadas de suas casas, casas serão destruídas, crianças serão mortas, só você o livro de Atos. Mas eles tinham graça transbordante, apesar de feroz perseguição. Apesar de feroz perseguição, os líderes da igreja estavam sendo encerrados na prisão, açoitados, mas eles não eram delinquentes, eles não eram perturbadores da ordem social, eles eram pregadores, eles eram servos de Deus, mas estavam sendo perseguidos por causa disso. Ei, uma igreja fiel, escute lá, sempre despertará a fúria do mundo. Sempre. Se você for fiel lá no seu trabalho, saiba, muitos amigos não vão gostar de você. Se você for fiel lá na sua escola como aluno, participando da aula, sendo um aluno exemplar, cumprindo suas obrigações, alguns não vão gostar de você. Se você for um professor dedicado, zeloso, se você for um funcionário exemplar, se você for um patrão comprometido, muitos não vão gostar de você, porque quando a igreja é fiel, ela acaba despertando a fúria do inimigo. Uma igreja santa sempre incomodará uma sociedade rendida e perdida no pecado. Uma igreja que não incomoda, irmãos, vai acabar acomodando. Nós fomos chamados para incomodar, com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a nossa fé. Porém, apesar de viver debaixo de opressão, aquela igreja, diz a palavra, tinha transbordante graça. Tinha exuberante alegria. As pessoas podiam ver Jesus no rosto. A beleza de Cristo era visível. Ela tinha poderoso testemunho. Se você observou no texto aí, diz no versículo 3, versículo 2 e 1, não é? Que depois de eles pregarem, os fariseus, saduceus, doeram-se muito. E prenderam aqueles irmãos.
Porém, o versículo de número 4 diz: muitos, porém, que ouviram, creram. Então, o que importa? Se a gente vai sofrer chacota, vexame, se a gente vai ser desprezado, conquanto que pessoas creiam, está tudo bem, não tem problema. Conquanto que o nome de Jesus seja glorificado, tranquilo, vamos em frente, essa é a nossa luta. Meus irmãos, isso é uma coisa linda, isso é uma coisa maravilhosa. O versículo 47 do capítulo de número 2, diz assim: eles louvavam a Deus, caíam na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava os salvos, porque o testemunho era maravilhoso. Atos 4:4 comprova pelo número de pessoas que de 3.000 passaram para 5.000. Meus irmãos, uma vida e uma igreja que não produz nada, é porque não tem nada para dar. Não tem nada. Não tem testemunho, não tem vida. Não tem atração nenhuma para Deus. Uma vida que não chama a atenção pela graça de Cristo, é uma vida com certeza sem graça. Com certeza. Nos dois sentidos da palavra. Uma igreja onde não são acrescentadas almas, tem alguma coisa a ser consertada. Porque a igreja que não vai ao campo missionário, se torna um campo missionário. Você pode ter certeza disso. Se torna. Então note, graça, alegria, testemunho, porque a graça transbordante caía, apesar de feroz perseguição. Então quando a perseguição vier, que importa se as chuvas de bênçãos, se a chuva da graça, se o avivamento de Deus, se o poder de Deus vem sobre nós, nada disso importa. O que importa é o poder operando através da nossa vida. E a gente vai caminhando. Em segundo lugar, graça transbordante, graça manifestada num ousado testemunho de vida. Versículo de 8 a 12, acompanhe a leitura, por favor. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, testemunhou. Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu gosto de sair, irmãos. Eu gosto de sair. O covarde Pedro, que diante de uma criada, disse: eu não conheço Jesus. Agora, cheio do Espírito Santo, depois de terem sido presos, açoitados, foram jogados no meio para o interrogatório, e eles interrogaram. Pedro se levanta e diz: espera aí, eu vou falar, vou testemunhar. E ele rasga a sua boca, abre a sua goela, usando uma palavra bem vulgar aqui, não é? Bem povão mesmo. Ele abre a sua boca e ele testemunha de Jesus Cristo. Ele não se envergonha mais de Jesus. Jesus agora é a razão de sua existência. Jesus agora é a razão da sua vida. Jesus agora, aquele Jesus que não ousou recuar da cruz e morreu por ele. Pedro entende que ele é digno, se necessário, de morrer por Cristo também. E ele testemunha do poder do Senhor. Meus irmãos, o testemunho é a vitrine por onde a beleza de Cristo é vista pelo mundo em nós. O testemunho é a vitrine, através do qual a beleza de Cristo é vista pelo mundo em nós. Crente que não tem testemunho, tem testemunho com certeza. Com certeza. O que não tem testemunho, tem um testemunho com certeza. Meus irmãos, o testemunho é o combustível para uma vida de proclamação saudável. Testemunhar nada mais é do que você viver o que você crê, falar do que você aprendeu, anunciar aquele que te amou e te salvou numa cruz,
sem ter vergonha de fazer isso, seja lá para quem for. Vou aproveitar, ela deve estar assistindo pela internet, e falar um pouquinho da Fabiana. A Fabiana, ela trabalha no local com desembargadores. Já falou com um desembargador alguma vez? Eu também não. Nunca tive essa oportunidade. Difícil falar com esses homens, né? E graças a Deus nunca cometi nenhum crime, então, né? Mas ela foi trabalhar lá. Aí, a semana passada, eu estava conversando com ela um pouquinho, e ela falou assim, ai, pastor, eu estou tão feliz. Eu falei, por quê, irmã? Ela falou, esses dias, pastor, o desembargador estava lá na mesa dele, e aí Deus falou para mim assim, você tem que falar para esse homem aí. Foi por isso que eu te coloquei aqui. E a Fabiana é assim, o cara tem que falar, ela fala mesmo. Ah, mas foi 2 minutos. Ela foi na mesa do desembargador com a Bíblia. Chegou lá, não é? E perguntou para ele, o senhor crê na Bíblia? Aí ele falou assim, eu leio, eu acredito. E o senhor sabia que a Bíblia diz que o senhor é homem perdido em delitos e pecados, se morrer sem Jesus vai para o inferno? Aí disse que ele regalou um olho assim, né? Aí ele falou assim, é verdade? Ah, mas aí que ela desceu o sabão mesmo. Né? Aí que ela pegou a Bíblia e pregou, irmãos, fez apelo para o homem, pregou a palavra, e ela disse, pastor, eu não posso me calar, seja diante de quem for. Ele tem um título de desembargador, mas é um miserável pecador, perdido sem Jesus. E às vezes a gente, por causa do título, irmãos, fecha a boca. E o coitado às vezes está morrendo de solidão, de sofrimento. Ei, irmão, testemunho é o combustível para uma vida de proclamação saudável. A igreja dava audacioso testemunho do evangelho, mesmo debaixo de ameaças, ou das mais ruidosas, inclusive. Longe da igreja recuar por causa das perseguições e calar a sua voz, não é, diante dos açoites e prisões, tornou-se mais intrépida, mais pregadora. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, deixou claro que a cura do paralítico, não era prodígio de homem nenhum. Ah, se fosse hoje. Uma cura daquela ia render tanto dinheiro, não ia? Tantas propagandas. Mas Pedro disse, olha, isso não tem a ver com homem nenhum, isso é poder de Deus, isso é o nome de Jesus, isso é o poder da ressurreição, isso é o poder dos céus derramados. Pedro não chama atenção para si, chama atenção para Cristo. Esse é o verdadeiro testemunho, este é o verdadeiro pregador. Era uma obra soberana do Senhor, aquele Senhor que vencera a morte, que havia ressuscitado dos mortos. Pedro, meus irmãos, não se concentra no milagre, ele se concentra em Jesus. O único que pode salvar o pecador. Irmão, o milagre não é o evangelho, mas ele abre portas para o evangelho, desde que a gente aponte o Senhor Jesus Cristo. Pedro não hesitou em proclamar no quartel-general do judaísmo que o Messias esperado era Jesus, que eles haviam crucificado, não é? E que havia levantado da morte. E ele diz, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual uma pessoa possa ser salva. Só o nome de Jesus. Transbordante graça, apesar de feroz perseguição. Transbordante graça que desemboca em testemunho. Irmão, quando a gente está em intimidade com Deus, quando o Espírito está operando em nós, quando a palavra está povoando a nossa mente, quando nós vivemos em família, quando nós amamos o Senhor, sabe o que vai sair da nossa boca quando a gente vê um pecador perdido? O Evangelho, as boas novas de que Jesus salva o que crê. E foi isso que Pedro fez. Se a graça de Deus não transborda em sua vida dessa forma, ou você não é salvo, ou precisa de um avivamento. Deixe Deus avivar o seu coração. Em terceiro lugar, transbordante graça demonstrada em fervorosa oração. Veja os versos 13 em diante, por favor. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer, em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo,
que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e nós não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus, contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes, os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, agora vão orar, né? Ó, Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Transbordante graça demonstrada numa bela oração, em fervorosa oração, em oração contagiante, em oração empolgante. Existem alguns irmãos que oram, mas existem alguns irmãos que empolgam a gente quando oram. Empolgam por sua humildade, empolgam por sua dependência, empolgam por seu prazer em estar com o Senhor, empolgam por suas convicções. Deus me deu alguns privilégios na vida de conhecer algumas pessoas até hoje importantes dentro do reino de Deus. Uma delas foi o Dr. Russell Shedd, que já está com o seu amado Jesus. E nosso também. Mas quando eu me assentei ao lado dele, na associação para servi-lo, ajudar ele a virar as páginas que ele já não conseguia mais, apontar onde ele tinha que ler, servir água. Quando eu me assentei, e antes de começar a mensagem, ele disse assim: nós vamos orar agora. Aí fechei meus olhos para orar. E ele começou a oração assim: ó Deus, o qual nunca vimos, mas estamos certíssimos de que está aqui. Muito obrigado. Irmãos, naquele momento eu disse para mim mesmo: amém, a mensagem já foi suficiente. Que delícia, irmãos, que delícia. Parecia que o Senhor estava ali sentado ao lado. Intimidade. Alguém cuja oração não é um peso, uma obrigação, um dever, alguma coisa que eu tenho que ir para o meu momento de oração. Não. Alguém cuja oração é uma graça, uma alegria, uma bênção, algo natural, cotidiano, corriqueiro. Queridos, nós temos que aprender a orar com quem ora. Não com quem fala que ora, mas com quem ora. Esta igreja aqui, era uma igreja de oração. Enquanto a liderança da igreja é ameaçada pelas autoridades, no fronte da batalha, a igreja fica na retaguarda orando. Esta igreja era uma igreja que descobriu o valor dos joelhos no chão. Esta igreja é uma igreja que sabia que joelhos no chão, com joelhos no chão se vai mais longe do que sob o topo, se enxerga mais longe do que sob o topo de uma montanha. Era uma igreja que entendeu que quando se punha de joelhos, Deus se colocava de pé. Esta semana, terça-feira de manhã,
Eu estava finalizando os trabalhos que eu vou levar lá para o norte, e aí eu me debrucei ali para orar, no escritório. E eu me debrucei por um motivo, eu até já contei para o irmão Roberto. Eu vou testemunhar aqui porque creio que é importante para a sua vida. Longe de mim qualquer vaidade sobre isso. Mas eu dobrei meus joelhos ali e lembrei de Esdras, quando quis reconstruir Jerusalém e os muros. E depois dele pedir a autorização do rei, diz a Escritura que ele dobra os joelhos e diz assim: Senhor, precisamos de suprimento para a viagem. Precisamos que o Senhor nos guarde. E ele diz assim: e eu pedi isso ao Senhor porque tive vergonha de pedir ao rei. Esdras disse isso. E quando ele disse isso, aquilo gravou no meu coração. E ainda me faltava uma parte do recurso para uma parte da viagem. E eu sei a realidade dos nossos dias, e todo o esforço que nós temos feito para ampliar, tudo aquilo que temos feito para progredir aqui. E de verdade, irmãos, eu não compartilhei isso com ninguém, estou compartilhando hoje na véspera da viagem. E estou compartilhando também por uma razão. Porque às 10 horas da manhã, eu recebi um telefonema de Valinhos, de um ouvinte do rádio. E ele disse assim: pastor, foi pedido esses dias oração para uma viagem missionária que o senhor vai fazer. Eu gostaria de saber se eu poderia me unir com o senhor nessa viagem, em oração. Eu disse: claro, né, pode, sem problema nenhum. Ele falou: eu já fui para o Amazonas, pastor. Eu falei: que legal. Uma vez eu fiz uma viagem missionária. É por isso que eu gostaria também de participar de uma outra forma. Eu queria pedir a sua autorização para isso. Eu queria ajudar o senhor na viagem. Eu posso ajudar? Quando ele disse isto, era como se Deus estivesse dizendo no meu ouvido assim: está vendo? Só confie, só espere. Eu falei: pode. E aí ele falou: então eu vou mandar uma oferta para o senhor. E ele mandou. Passou mais ou menos uns 20 minutos, ele mandou uma mensagem no meu celular, falou: olha lá que já está lá. E a oferta que veio é R$100 a mais daquilo que eu precisava. Sabe, irmãos, a gente conhece pouco o nosso Deus, pouco do que Ele pode fazer. Quando a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e nós estamos dentro dela, ela sempre é boa, perfeita e agradável. O problema é que a gente não está às vezes dentro dela. Ele abre as portas, Ele supre, Ele cuida. E eu estou dizendo isso para a glória do nome dEle, do nome de Jesus, para a glória do Senhor. Ele cuida da gente, irmãos. Ele cuida de nós. Por isso aquela igreja entendia, e por isso ela se punha de joelhos, e por isso ela clamava ao Senhor. Veja, nós não estamos falando aqui que essa igreja estava isenta de dores, sofrimentos e angústias. Não, Tiago vai ser morto daqui a pouco, nesse texto. Irmãos foram presos, mas havia uma confiança no Senhor fiel, entregue e integramente. Longe desses crentes perderem a coragem e o fervor espiritual diante da perseguição. Pelo contrário, entregaram-se à oração com mais fervor, sabendo que Deus é soberano e que até mesmo as ações mais perversas dos ímpios estão rigorosamente sob o seu controle. E eu olho para aquilo que eles oraram e eu fico às vezes assim, envergonhado. Porque eles pedem duas coisas. Primeiro, diz o texto que eles pedem poder para testemunhar e continuar testemunhando. Então eles não pedem assim: Senhor, livra a gente do Herodes, Senhor, livra a gente do Pilatos, Senhor, livra a gente do carrasco. Eles não pedem. Não pedem. Eles pedem: Senhor, dá ousadia para a gente proclamar o teu nome. Dá poder. Segundo, eles pedem oportunidade para pregar. Senhor, abra a porta. Eu li aí no texto. Nos dê oportunidade, Senhor, para sermos aqueles homens e mulheres que o Senhor quer que sejamos no meio de uma geração perversa. Enquanto os crentes oravam, o Espírito Santo desceu sobre eles. A casa onde estavam reunidos tremeu. E eles
testemunharam do Senhor. Não há poder sem oração. E não há eficácia na pregação sem uma vida de intimidade com Deus. A igreja, meus irmãos, precisa não dos aplausos do mundo, mas do poder do Espírito Santo de Deus. Eu sempre me lembro disso. Sempre me vem à cabeça isso, sabe? O nosso irmão Spurgeon, no tabernáculo de Londres, todas as vezes que ele subia para pregar, tinha um grupo de pessoas embaixo do templo, orando pela pregação. Ainda assim, quando ele saía do púlpito quando ele saía do banco até o púlpito, e ele pisava os degraus, cada vez que ele pisava, ele dizia: eu preciso do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo, eu preciso do poder do Espírito Santo. Ei, irmão, você precisa do Espírito Santo. Você precisa do poder de Deus. Você precisa da graça transbordante de Deus na sua vida. Entenda isto. Não dos aplausos do mundo, mas do enchimento do Senhor. Precisa não do reconhecimento da terra, mas da intrepidez do céu. É o que precisamos. Por isso o profeta Isaías disse: Senhor, rasgue os céus e nos visite. Enche-nos, Senhor. Nos dê a capacidade que o mundo não entende. Nos dê a sabedoria que esse mundo vai ficar confuso, como ficaram aqui, porque eles disseram: o que esses indoutos, o que essas pessoas que não estudaram estão pregando com tanta intrepidez, tanto poder? É o poder que vem de Deus. É o que eu preciso, é o que você precisa todos os dias da sua vida. É o que precisamos. Mas eu quero perguntar para você: é o que você quer? É o que você quer? De todo o seu coração, é o que você quer? Em quarto lugar, transbordante graça revelada na plenitude do Espírito Santo. Versos 31 e 32. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, anunciavam com ousadia a palavra de Deus, e era o coração, a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Quando a igreja orou, os céus se abriram, o Espírito desceu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Antes desse revestimento de poder, desse avivamento, a igreja estava trancada com medo. Agora ela está trancada por falta de medo. Porque agora estão presos, né? Porque não tem mais medo de pregar. Antes eles temiam os açoites das autoridades. Agora as autoridades estão temendo a igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo é irresistível. Ela não teme ninguém a não ser Deus. Ela não foge de nada a não ser do pecado. Um crente cheio do Espírito Santo pode até ser preso e algemado, mas se torna um embaixador em cadeias. Foi o que Paulo disse. Até os da casa de César já conheceram o Evangelho. Gente, quando aqueles caras prenderam Paulo, eles não sabiam o que estavam fazendo mesmo. Paulo infestou a prisão com o Evangelho. E gente começou a se converter, e carcereiro começou a se converter, e ladrão começou a se converter, e assassino começou a se converter, e começou a virar gente boa. E como é que você vai manter um povo desse preso agora? Os homens podem nos prender, mas jamais prenderão a palavra de Deus, jamais prenderão o seu testemunho, jamais prenderão a sua vida de intimidade com Deus, jamais. A igreja sou eu e você, que a Jesus nos rendemos. O Espírito atuando em nós é prova dessa verdade. Meus irmãos, deixemos o Espírito Santo, nos entreguemos ao poder do Espírito Santo, transbordemos da graça do Espírito em nossas vidas. Ouça a voz do Senhor. Irmão, todo dia que você abre a palavra, o Espírito Santo ele quer falar com você. Olha, em algumas casas, a gente passa assim, vê a Bíblia na estante, a Bíblia está até assim, ó. Ela está querendo falar, mas ninguém está querendo ouvir. Está lá, bonita, aquela capa maravilhosa, até tremendo na prateleira, querendo falar, meus irmãos. O Espírito fala pela palavra. Mas quantos estão querendo ouvir? Deixemos o Espírito transbordar na nossa vida. Submeta-se a Ele.
Diga para Ele: Senhor, me rendo a Ti, me entrego a Ti, me prostro, encha-me, toma-me o meu todo, seja o Senhor da minha vida, comande-me, Senhor. Afasta de mim tudo aquilo que me impede de andar com o Senhor. Tira meus gostos nojentos às vezes, que querem tomar conta do meu ser. E me ajuda, Deus, a refletir a Tua beleza na minha vida. Em último lugar, transbordante graça, comprovada pela visível ação generosa da igreja. Atos 4:32, olhe lá, por favor. Atos 4:32. E os apóstolos davam. Ei, para aí. Eles não estavam sendo perseguidos? Não tinha gente que estava sendo morta? Eles não estavam prestes a ser arrebentados e expulsos? Mas olha como é que o versículo começa. Estes homens, nessa situação, davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e havia entre eles abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam. É interessante como a gente é, às vezes, quando a gente está com algum problema, a gente quer que todo mundo olhe para a gente. Mas quando Jesus estava com o maior problema de todos, que era a morte se aproximando, ele pregado, ele não olhou para ele. Ele olhou do lado, ele olhou embaixo, olhou ao redor e disse: Pai, perdoa eles. Sabe o que é isso, gente? Alma generosa. Generosidade. O pastor José Soares, certa feita, lá em Marilândia, nós estávamos numa noite muito fria, e lá faz um frio às vezes, né? De doer os ossos. Já sentiu frio de doer os ossos? Não, a irmã Moema não vale. Né, irmã Moema? Porque depois dos 80 dói mais os ossos, não dói? Então, ela não vale, tem que ser alguém mais novo aí. Você sentiu aquele frio que chega a doer os ossos? Então, lá no Paraná acontece muito isso. É frio para arrebentar mesmo. E nós víamos vindo de um discipulado, de carro. E ele viu, eu era novo na fé nessa época, e ele viu um mendigo na rua deitado. O cara devia ter bebido, dormiu ali naquele gelo, só com a camisetinha de alça. Sim, bermuda. Aquele frio de arrebentar. Ele parou o carro, tirou a blusa, foi lá. Irmãos, eu nunca vou me esquecer dessa cena. Ele ajeitou a cabeça do mendigo com as mangas da blusa assim, depois cobriu o peito com aquela blusa, deixou ele ajeitadinho. Acho que nunca aquele mendigo soube quem fez aquilo. E nem precisa saber, né? O que uma mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas é generosidade. Isso é generosidade. É o transbordar da graça de Deus. Uma igreja cheia da graça, não é? É apegada a pessoas, não a coisas. Não retém os bens para si, distribui generosamente quando pode, claro, não acumula com ganância, mas distribui com generosidade. E Provérbios diz: a alma generosa engordará. Ó, ama não apenas palavras, mas faz de fato de verdade. Já estou quase terminando. Suas obras são o avalista de suas palavras. Prega não apenas aos ouvidos, mas também aos olhos. Quando Paulo escreveu aos Romanos, o fez para demonstrar que nossas obras não valem nada para a salvação. Quando Tiago escreveu sua carta, o fez para demonstrar que a nossa fé nada vale se não for visível naquilo que fazemos subsequentemente. As boas obras não salvam, irmãos. Nenhuma alma será salva pelas obras. Mas toda pessoa salva revelará a beleza de Cristo pela generosidade que distribui. Revelará. Quando o que uma pessoa faz não reflete Cristo, é porque Cristo nunca esteve em sua vida. Então, o descontrole do nosso gênio tem que parar. Então, as impensadas palavras têm que ser revistas. Então, os vícios têm que ser abandonados à luz da Bíblia. Então, o egoísmo e a falta de amor ao próximo
tem que me levar a olhar para dentro do meu coração e ver quem realmente é o Senhor da minha vida. Se há o transbordar da graça de Deus sobre mim, por que Ele não está transbordando da minha vida para outras pessoas? Eu estou com 45 anos. As irmãs aí mais velhas, os irmãos mais velhos falam assim, não, pastor, isso é novo. É novo. Novo, mas eu estou com 45. Né? E você sabe que depois dos 40, o pessoal fala que depois que entra não entra, né? Aí não sai mais. Ah, misericórdia. Tem uma turma aqui, hein? Ó. E aí, alguém chegou em mim esses dias e falou assim, pastor, mas o senhor acha que ainda dá para ir num lugar desse que o senhor vai essa semana? Eu falei, o problema não é eu achar que dá ou não. O problema é que quando Deus manda, eu não tenho opção. O que é que eu vou fazer? Quando Deus fala, vai, vai. Ele não mandou Júnior e a Jane lá para a África. Pergunta se eles tiveram alternativa. Arde o coração, irmãos. Incendeia o interior. As coisas começam a fechar. Não tem como. Tem que obedecer. Tem que fazer a vontade de Deus. O que é que vai acontecer? Só Deus sabe. Mas a gente tem que transbordar da generosidade. Vocês viram ali no filme? Gente, esses irmãos são pobrezinhos. Eles nem se lembram a última vez que alguém de tão longe foi pregar para eles. Poxa vida, e a gente tem tanto, né? Olha o nosso templo, olha nossos bancos. Você está sentado numa almofada. Você viu como é que é lá? E por que não compartilhar a palavra? Eu não me aguento, irmãos. Porque eu sei de onde Deus me tirou. O homem perdido que eu era. Então tem que transbordar. Concluo. Na carta aos Romanos está escrito, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus irmãos, isso foi verdade na igreja primitiva e você viu aí no texto. As obras daquela igreja demonstraram isto. A grande questão é, será que isso será verdade a meu e seu respeito hoje? Será que será verdade? A graça transbordante tem operado em nossa vida? Ou seja, ficamos firmes mesmo quando somos perseguidos? Ousamos testemunhar mesmo quando a coisa não vai bem? Somos fervorosos na oração mesmo? Nos entregamos à oração de verdade? Cremos que Deus ouve a oração? Vivemos na plenitude da voz do Espírito ou da voz do nosso coração? Somos generosos? Eu quero convidar você a orar comigo nesta noite. Feche os seus olhos. Mas por favor, só ore o que eu vou orar. Se você realmente estiver disposto a graça de Deus transbordar na sua vida. Ore assim então em silêncio. Senhor, que a mesma graça transbordante na igreja primitiva, que derramada de tal forma foi que pessoas foram transformadas, curadas. Covardes tornaram-se corajosos, Senhor. A igreja que estava presa com medo, agora foi presa porque não tinha mais medo. Até aqueles que os perseguiam, eles foram generosos. Deixaram de fazer o que queriam para fazer o que o Senhor queria. Desistiram do seu caminho para seguir o caminho teu, Pai. Tua vontade, Senhor. Teu desejo. Ó Pai, que esta mesma graça transbordante, que superabundou lá, venha sobre a minha vida. Venha sobre a minha família. Eu quero viver no mesmo poder como aqueles irmãos viveram, Senhor. Eu quero aquele avivamento, Deus, na minha vida. Eu quero sair do comodismo, Pai. Eu quero ser o sacerdote do meu lar. Eu quero que a minha casa seja uma casa de oração. Eu quero que a minha casa seja um ponto de testemunho para a Tua glória. Aonde eu estiver, eu quero brilhar para o Senhor. Senhor, que a mesma graça transbordante que o Senhor operou maravilhosamente
lá. Eu quero que o Senhor opere na minha vida. Eu quero ser como aqueles irmãos foram. Ainda que eu tenha que ter os mesmos problemas que eles tiveram, eu quero ser comandado pelo Espírito Santo, pela tua palavra, pela tua intimidade. Eu quero causar, ó Deus, um alvoroço na vida das pessoas que estão ao redor de mim, pelo testemunho fiel, pelo comprometimento contigo, pelo amor gentil com as pessoas, por cumprir cada lei, ó Deus, de onde eu estiver, seja de que instituição, fielmente, desde que elas glorifiquem o teu nome. Eu quero brilhar, eu quero ser a luz que o Senhor disse que eu sou. Eu quero ser o sal que o Senhor disse que eu já sou. Eu quero fazer a diferença. Eu quero glorificar o teu nome. Eu quero a mesma graça transbordante na minha vida. Em nome de Jesus. Ainda com a sua fronte curvada. Se você orou de verdade, porque o Senhor tem tocado o seu coração. Se você orou sinceramente, eu quero te dizer, bem-vindo, bem-vinda ao círculo íntimo daqueles que o Espírito Santo vai usar para a glória dele. Prepare-se para você brilhar para o Senhor. Prepare-se para as oportunidades que virão sobre a sua vida. Prepare-se para você trabalhar a palavra e proclamar a palavra. Porque foi isto que aquela igreja transbordante da graça fez. Prepare-se para ser uma pessoa mais generosa. E deixe o Espírito Santo comandar todo o seu viver, todo o seu pensar, todo o seu fazer. Pai, eu oro por esses irmãos e irmãs que nesta noite tiveram a coragem de fazer uma oração sincera, verdadeira, porque esse mundo e a podridão desse mundo tem os incomodado. Eles querem um avivamento. Eles querem dependência de ti. Eles querem ser a luz que esse mundo não tem. Eles querem que a glória do Senhor resplandeça em suas vidas, que a beleza de Jesus seja vista nos seus rostos. Eles querem que o Senhor os sustente, os fortaleça, os use, os guarde e faça deles realmente os instrumentos teus neste mundo. Eu oro por eles. E oro por aqueles que também, ouvindo esta palavra, vão pensar sobre isto, vão refletir sobre o que tem sido pregado neste capítulo 4 de Atos, para que o Senhor possa fazer uma grande obra em suas vidas. Oro por esta igreja, que a tua graça transbordante transborde aqui mesmo, e que o Senhor, como lá em Atos, acrescente cada dia os que vão sendo salvos, e que o Senhor use a nossa vida para ir realmente, ó Deus, alvoroçando a nossa cidade, levantando a bandeira do Evangelho, levantando o teu nome, proclamando a tua glória, servindo o Senhor com alegria, até que as pessoas se impressionem como se impressionaram com aqueles irmãos, por ver o teu poder raiando através deste lugar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Leve-nos em paz em nome de Jesus. Amém.